Muito bem, meus amigos, vamos lá, Revista Espírita, finalizando aqui, né, ou pelo menos aqui seguindo para o final da edição do mês de junho de 1860. Nós estamos na seção Dissertação e Ensinos Espíritas. 3 artigos aqui para nós finalizarmos: O Gênio e a Miséria, Transformação e a Separação do Espírito. Vamos então aqui iniciando, lembrando que nós fizemos, né, no nosso último encontro, um único artigo que eu tinha comentado com vocês, que eu selecionei aqui 4 para poder finalizar, porque são artigos pequenos, mas esse último artigo, Despertai, do Espírito Helvétius, nos chamava bastante a atenção exatamente sobre isso, né, o despertamento de nós, todos aqui encarnados, para vermos esses sinais que vão mostrando as transformações do nosso mundo, né, o fortalecimento que nós precisamos alcançar, baseados não apenas na fé, mas também no próprio despertar da nossa consciência, fazendo com que o mundo se transforme a partir das nossas próprias ações. Então, um artigo bem interessante, a gente acabou se dedicando totalmente a ele. O nosso próximo artigo, O Gênio e a Miséria, uma mensagem recebida na Sociedade Espírita de Paris, o médium, o Sr. Alfred Didier. Lembrando que muitos desses artigos que chegavam, embora fossem espontâneos, muitos deles vinham inspirados no tema, né, num tema que estava sendo tratado. A gente viu isso, dá para a gente fazer uma comparação bastante clara, por exemplo, nos livros que nós estamos estudando do Chico. Por exemplo, o livro que atualmente nós estamos estudando, que é o Caminhos de Volta, assim como também os livros anteriores, né, no caso, Estamos no Além, Coisas deste Mundo, Astronautas do Além. Então, muitos deles, né, Chico Xavier Pede Licença, que nós estudamos naquela trilogia, né, Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito e Astronautas do Além, nós lembramos que aqueles capítulos eram divididos em 3 partes. Uma introdução, que o Chico trazia para nós ali o contexto em que aquela reunião acontecia, quem era o público presente, qual era o tema que estava sendo debatido. A segunda parte era a manifestação dos espíritos, trazendo ali uma mensagem que poderia ou não estar vinculada com aquele tema que estava sendo discutido, mas geralmente estava vinculado. E a terceira parte, que era o comentário de Herculano Pires, pelo menos nesses 3 livros. Já nesse que nós estamos estudando, né, inclusive finalizando, que é o nosso Caminhos de Volta, a gente vê então ali o Chico fazendo um comentário e os espíritos trazendo ali uma mensagem relativa ao tema que está sendo tratado, né? Aqui no caso da Revista Espírita, a gente pode fazer uma comparação. Muitas dessas mensagens que chegam, ou que chegavam naquela época, elas estavam ali inspiradas, elas eram inspiradas numa determinada situação que eles estavam vivendo, uma situação da vida pública, né, das pessoas da cidade lá de Paris, ou da França, ou da Europa como um todo, ou do mundo, por que não? Um tema específico que estava sendo discutido dentro da sociedade, nos debates ali, né, durante os estudos, né, lembrando que as reuniões, como nós vimos já nos boletins, que infelizmente já terminaram, Kardec não deu prolongamento neles, então nós já terminamos lá nos meses anteriores, mas eles então se reuniam, faziam uma abertura, traziam um tema para discussão, estudavam determinado trecho, e aí então vinha uma mensagem, né, naquele momento das comunicações. Então eram chamadas de comunicações espontâneas, mas muitas delas vinham a partir daquilo que era um tema que permeava o pensamento das pessoas presentes. Então é bem interessante a gente ver que algumas simplesmente vinham, seja na sociedade, seja em outros grupos, bom dia, mami, ou em outros grupos, né, que lembrando que Kardec centralizava a organização, né, a fundação, né, das obras básicas,
portanto todo mundo enviava para ele essas comunicações, então a gente vê que era um tema que pode parecer espontâneo, mas não necessariamente, porque poderia estar inspirado numa necessidade dos médiuns, dos participantes daquela reunião. Então aqui nós temos o gênio e a miséria. Mais uma vez, pode parecer uma mensagem solta, mas ela na verdade ele tinha ali um propósito de levar um conhecimento para aqueles presentes. Então aqui essa mensagem especial foi recebida na sociedade, ela foi assinada pelo espírito Gerard Nerval, nós já vimos aqui outras mensagens desse espírito, e ele traz aqui para nós, e eu comento isso, o fato dela estar contextualizada dentro de uma determinada situação, porque essa mensagem especial, eu tive que fazer uma leitura aqui umas 4 vezes para entender exatamente o que ela estava querendo dizer. Porque ela parece ser uma mensagem solta, parece uma mensagem um pouco enigmática, um pouco poética talvez, né? Mas na verdade ela estava contextualizada. Por isso então ela tinha um sentido para aqueles que liam. Agora para quem está lendo aqui de fora, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de fazer a interpretação, mas dá tudo certo aqui, a gente consegue alcançar o objetivo. Bom dia, Eve. Então vamos lá, ele diz assim para nós, o gênio e a miséria. Há uma prova muito grande na Terra sobre a qual deve apoiar-se a moral do Espiritismo. É a terrível provação do homem de gênio, sobretudo do que é dotado de faculdades superiores, presa das exigências da miséria. Ah, sim, essa prova moral, essa miséria da inteligência, muito mais que a do corpo, será o maior mérito para o homem que tiver cumprido sua missão. Compenetrai-vos dessa luta incessante do talento contra a miséria. Esta arpia que se lança sobre vós durante o festim da vida, semelhante ao monstro de Virgílio, e que diz a todas as suas vítimas, sois poderosos, mas sou eu quem vos mata, eu que envio ao nada os dons da vossa inteligência, porquanto sou a morte do gênio. Eu sei que só alguns estão vencidos, mas outros quantos são? Há um pintor da escola moderna que assim concebeu o assunto. Um ser, gênio, cujas asas se abrem e cujo olhar se volta para o sol. Quase que se ergue, mas cai sobre um rochedo, onde estão fixadas cadeias de ferro que talvez o reterão para sempre. É possível que o homem que teve este sonho haja sido acorrentado, e talvez, após sua libertação, se tenha recordado dos que deixara para sempre no rochedo. Então aqui a gente vê Gerard de Nerval assina essa mensagem. Então o que ela quer dizer para nós é a grande prova que existe para muitos de nós aqui encarnados e para muitos daqueles que vão reencarnar, que são homens que já desenvolveram de uma forma profunda a inteligência, mas utilizando essa inteligência de um modo negativo numa determinada existência, acabam acumulando débitos que precisam ser resgatados. E esses mesmos espíritos, então, acabam, num planejamento reencarnatório, optando em reencarnar numa condição material, limitada, ou mesmo numa condição de miséria. Aquele espírito inteligente vivendo limitado na matéria, fazendo com que a sua inteligência fique restrita apenas ali às necessidades da sua sobrevivência. Porque quantos são aqueles, homens, espíritos, que com a inteligência desenvolvida reencarnaram em famílias abastadas, conseguiram alcançar grandes postos diante da sociedade e aproveitavam então esse conforto e essa posição que muitas vezes acabava tendo ali o elemento de poder, acabavam destruindo, acabavam constrangendo, acabavam provocando sofrimento naqueles que estavam próximos, muitas vezes até mesmo numa comunidade inteira, porque ele, com a sua inteligência, utilizava esse grande tesouro para o seu benefício pessoal, em detrimento das necessidades do outro. Sendo que a inteligência é um dos grandes atributos do espírito, uma concessão que Deus fornece a todas as suas criaturas,
ou melhor, permite a todas essas suas criaturas, já que a inteligência é fruto de uma conquista do espírito, ele então, em vez de distribuir esse dom em benefício de todos, como nós já encontramos, né, na história da humanidade, nós vemos inclusive muitas vezes biografias sendo escritas, trazendo história de grandes personalidades da humanidade, e claro, né, sempre trazendo ali aquela visão patriótica, aquela visão poética, aquela visão romântica, mas na verdade escondendo ali muitas vezes as dificuldades que aquele espírito enfrentou na luta consigo mesmo. Então nós vemos, por exemplo, um grande descobridor, aquele que descobriu a eletricidade, aquele que descobriu o telefone, a máquina a vapor, aquele que descobriu a energia nuclear, enfim, Napoleão, por exemplo, né? Então a gente vai vendo a história deles. No caso de Napoleão é bem claro, né, no caso dele, que ele usou a sua inteligência para satisfazer as suas ambições pessoais e acabou provocando, né, uma grande destruição na Europa. No caso de Einstein, por exemplo, ou de outros, até mesmo artistas nós vamos encontrar, que mostra que ele foi um grande descobridor, um grande nome na história da humanidade, mas qual era exatamente a motivação que ele tinha para alcançar aquela descoberta? Era uma visão humanitária? Não, eu preciso descobrir a função daquela conquista, porque isso vai beneficiar todo mundo. Ou ele pensava, eu tenho que descobrir isso primeiro porque eu quero ser especial, quero escrever meu nome na história. Então nós vamos encontrar aqueles que tiveram grandes conquistas. Pensamos, por exemplo, né, como o próprio Charles Darwin, por exemplo, comparado, né, com Alfred Wallace, que era uma outra personalidade inglesa, que também estava ali trabalhando na questão da evolução das espécies e tudo mais, e era, na verdade, assim, a grande preocupação, lançar primeiro o meu livro antes que o outro lance, porque senão ele vai ganhar o crédito. Então, na verdade, nós víamos ali uma fogueira de vaidades entre homens, porque era assim naquela época, né, os grandes descobridores, arqueólogos, por exemplo, homens que tinham grandes fortunas, que se dedicavam à conquista de descobertas apenas para escrever seu nome na história. E, na verdade, não tinha, naquele momento, valores suficientemente desenvolvidos para atribuir a algo em benefício do próximo, mas ele quer, na verdade, satisfazer a sua própria necessidade, satisfazer o seu próprio interesse. Então é ali que nós vemos, né, a inteligência sendo aplicada, satisfazendo ambições. Nesse caso, são descobertas que, de uma forma ou de outra, acabou chegando até a humanidade, proporcionando para nós ali mais conforto, desenvolvimento, tecnologias e tudo mais. Mas quantos foram aqueles que, usando a inteligência, acabaram se desvirtuando, provocando grande sofrimento, guerras, misérias, satisfazendo o seu egoísmo? Esses espíritos, então, ao retornarem para o plano espiritual, claro que vão se deparar com a própria consciência, com o resultado das suas ações, e ali terão a necessidade de se reconstruírem através do resgate daquilo que provocavam. Então, muitos desses espíritos, trazendo a inteligência desenvolvida, fizeram duas escolhas. Podem fazer duas ou mais escolhas, né? Mas duas escolhas distintas ou duas escolhas no mesmo evento. Há aqueles que trazem a limitação material, vivendo na miséria, e, portanto, a sua inteligência vai ser para ganhar o pão de cada dia, nada mais do que isso. E há aqueles que, muito mais culpados, escolhem uma limitação física, intelectual, para que a sua inteligência não se manifeste. E aí nós vamos encontrar aqueles que trazem, né, a gente viu, por exemplo, no livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, em que ela traz ali diversos espíritos que utilizavam a sua inteligência, muitas vezes não uma inteligência de gênio, mas uma inteligência que poderia ser melhor aproveitada, e acabou sendo utilizado na sua autodestruição ou mesmo na destruição daqueles que estavam próximos. E aí escolhe uma reencarnação em que a inteligência fica ali, né, obliterada, fica ali limitada para a sua manifestação. Então são experiências que os espíritos escolhem para viverem exatamente isso, desenvolverem os seus valores, tendo ali a sua limitação. A Mami colocou também, né, mas é a velha questão, né, a intenção com que eu faço as coisas, né, Deus nos julga pelas nossas intenções, conforme Erasto trouxe para nós, né. Então, exatamente isso.
Então, muitas vezes os homens se tornam instrumentos para que a humanidade seja beneficiada como um todo, sem que ele tenha a intenção de beneficiar a humanidade, mas seja de uma forma ou de outra, mesmo que ele tenha como prova ser um instrumento para essa descoberta, para essa conquista, ele falha individualmente, mas os planos que chegam no plano espiritual são realizados, são implantados na nossa Terra. Então a gente viu, por exemplo, grandes descobridores, como Cristóvão Colombo, como Pedro Álvares Cabral, como Fernando de Magalhães, e dentre outros grandes nomes na história da humanidade, que descobriram rotas, descobriram continentes e tudo mais, e isso fez com que a humanidade fosse se modificando, se estruturando, evoluindo de certa forma. Louis Pasteur, Alberto Santos Dumont, os irmãos Wright e tantos outros, que são nomes que vão ali surgindo na nossa história, mostrando que sem esses homens, né, claro que os projetos do plano espiritual vão muito além, né, dos interesses humanos, né? O próprio Kardec vivenciou isso, dizendo, né, que se ele falhasse na implantação do espiritismo, os espíritos escolheriam outro espírito para fazer isso. Nesse caso dessas grandes descobertas, se aquele gênio falhasse no seu propósito, esses planos viriam por outros caminhos. Então não somos nós que determinamos de que modo que o plano espiritual deve agir ou não, influenciando aqui no nosso mundo, né? Mas esses homens estão ali, foram escolhidos ou mesmo escolheram essas provas para que se tornassem esses instrumentos, só que influenciados, né, pelos valores do mundo, valores ainda imperfeitos, pela cultura, onde, por exemplo, as conquistas, os descobridores, os conquistadores, inventores, gravam os seus nomes na história, eles acabam falhando no propósito maior, que é se tornar um instrumento divino para a evolução da humanidade, para o benefício da humanidade. Mas essa aí é uma questão dele. Mas, de qualquer forma, a conquista chegou, foi implantada, a descoberta, então, trouxe para nós esses benefícios. Então, nessa mensagem, o Gerard de Merval, ele fala exatamente sobre isso. É a terrível provação do homem de gênio presa das exigências da miséria. Quantos e quantos são aqueles? Por isso ele coloca até aqui embaixo também nessa questão, né? Eu sei que só alguns estão vencidos, mas os outros, quantos são? Aqueles que se submetem a esse tipo de experiência e a partir dali então, a partir do uso do seu livre-arbítrio, ele vai então ali escolher qual vai ser o seu destino. E aqui ele traz uma ilustração bem interessante, quando ele coloca aqui assim, né? Há um pintor da escola moderna que assim concebeu o assunto. Um ser, o gênio, cujas asas se abrem e cujo olhar se volta para o sol, quase que se ergue, mas cai sobre um rochedo, onde estão fixadas cadeias de ferro que talvez o reterão para sempre. É possível que o homem que teve esse sonho haja sido acorrentado, e talvez após sua libertação se tenha recordado dos que deixara para sempre no rochedo. Então ele traz aqui uma ilustração para nós. Olá, dona Miriam. Ele traz para nós aqui uma ilustração bem onírica, né? Bem relativa ao sonho, em que ele sonha que tem ali a sua asa, que ele vai batendo, né? Lembra muito Ícaro, né? Lá na mitologia grega, que preso ali no labirinto, né, de Minos, vai batendo as asas, aí então o filho, né, no caso ali o Ícaro, se encanta, vai batendo as suas asas em direção ao sol, aí o calor do sol derrete a cera que fez as asas, ele despenca no rochedo e acaba morrendo, né? E aqui ele traz uma ideia semelhante, quando então, né, o gênio abre a sua asa, vai voando em direção ao sol, de repente despenca e fica preso naquela cadeia de ferro. E aí somente depois, então, ele se lembra aqui no final, quando ele diz, é possível que o homem que teve esse sonho haja sido acorrentado, e talvez, após sua libertação, se tenha recordado dos que deixara para sempre no rochedo. É o espírito, o gênio, que após ali, né, as suas escolhas equivocadas, ou mesmo para sua própria educação,
acabou então optando ou sendo ali direcionado para uma encarnação em que a miséria fazia parte da sua vida, aquela criança inteligente, aquele jovem, aquele homem inteligente, mas preso na miséria. Exatamente para que o seu orgulho fosse trabalhado, para que ele desenvolvesse a humildade. E nesse caso a humildade veio exatamente através da grande dor de ser humilhado, de ser constrangido numa sociedade, por mais desenvolvida que fosse a sua inteligência. E aí então, após a sua libertação, quando ele coloca para nós aqui dessa cadeia, que ele ilustra para nós aqui dizendo, né, que teve um sonho que haja sido acorrentado, é o simbolismo exatamente da encarnação dentro dessa condição de miséria, de um corpo limitado, de um cérebro limitado, e após a sua libertação se tenha recordado dos que deixara para sempre no rochedo, aqueles que continuam ainda presos dentro da cadeia do orgulho que eles próprios criaram. Então Gerard Merval traz muito isso para nós, né? Mostrando que nós vamos encontrar aqueles, por exemplo, o indivíduo que vive numa condição de mendicância, aquele que sobrevive, por exemplo, catando lixo, aqueles que reencarnam num país que traz ali muitas dificuldades, que traz ali uma situação material muito precária para os seus habitantes, e aquele espírito se encontra naquela condição em que ele é podado de toda a liberdade de exercício da sua inteligência. Muitos outros, porém, que reencarnam nessa condição, mas trazendo agora valores mais desenvolvidos daquilo que ele conquistou no plano espiritual, ele escolhe exatamente reencarnar naquele meio para que ele possa colaborar com aquela sociedade, com a sua inteligência limitada pela condição material, né, de se manifestar, mas ele, utilizando a sua inteligência, consegue melhorar a vida das pessoas. Consegue utilizar aquela inteligência gananciosa, aquela inteligência ambiciosa, numa inteligência fraterna, numa inteligência social, numa inteligência que beneficia aquelas pessoas. E aí então esse espírito, quando retorna ao plano espiritual, tem condições de resgatar a sua própria história sem agora os dramas de consciência, porque ele reconheceu que errou no passado. Mas agora, numa nova existência, ele viu ali que ele conseguiu aplicar, conseguiu vencer a si mesmo, aplicando o seu conhecimento agora para algo construtivo, não em seu próprio benefício, mas doar-se em benefício daqueles que estavam com ele. Então essa é uma experiência bastante valiosa, e nós vamos encontrar, inclusive, aqueles que vivenciam uma situação mais grave, que, por exemplo, né, por uma questão de necessidade evolutiva, acabam sendo constrangidos num corpo, num cérebro limitado. E aquele espírito passa uma existência vivendo ali limitações diversas, de uma paralisia cerebral, de uma microcefalia, de um autismo, de uma síndrome de Down e tantas outras limitações intelectuais em que aqueles espíritos estão ali presos, manifestando apenas ali o suficiente para que ele possa interagir, mas intimamente sendo trabalhado nos seus valores. Então são encarnações hoje que nós ainda não compreendemos. Não conseguimos entender, né? Por que Deus permite que tal criança, que tal indivíduo viva naquela condição? O Espiritismo vem e traz para nós a chave. Exatamente para abrir essa fechadura, né? Expondo para nós ali esses, entre aspas, mistérios que na verdade trazem para nós histórias, trazem para nós necessidades evolutivas, que mostra para nós que a reencarnação nessas condições se torna para nós caminho evolutivo, uma ferramenta, um instrumento evolutivo para aperfeiçoar o espírito. Então é isso que nós vamos encontrar, pessoas inteligentes, gênios, como foi colocado para nós aqui, em condições materiais limitadas ou em condições físicas limitadas, trazendo ali essas grandes dificuldades. A Mami colocou lá em cima, né, Mandela tem um exemplo interessante, a vaidade esvaziada por uma inteligência a serviço da espiritualidade. Exatamente ali, né? Então a gente vai encontrar aqueles missionários que chegam até nós, lembrando que a palavra missionário parte do princípio de que é alguém com nobres valores, portanto um espírito já evoluído. Mas nós vamos encontrar espíritos gênios, espíritos comuns, que trazem conhecimentos, que abraçam determinadas causas,
no caso, e reencarnam como missionários. Mas missionários comuns, apenas para se aperfeiçoar através do aperfeiçoamento do ambiente das pessoas que estão à sua volta. Então, para ele também é um desafio. Ele pode falhar? Sem dúvida que pode. Ele é um espírito em processo evolutivo. Ele não é aquele missionário perfeito, por exemplo, como foi o caso de Jesus, que veio até nós trazendo ali, né, toda a sua bagagem de espírito puro para poder aplicar na humanidade, assim como, por exemplo, espíritos como Chico e Madre Teresa, que eram espíritos, sem dúvida, com grande evolução, mas espíritos que poderiam falhar. Se por acaso Chico, e por muito pouco ele viveu isso na sua juventude, na época em que ele se tornava aquele jovem médium, que virou uma personalidade nacional, procurado pela imprensa, procurado por personalidades, imaginemos as tentações que ele sofreu. Se ele foi tentado, significa que ele ainda trazia imperfeições, porque o espírito puro não passa por tentação. Aquilo para ele já não tem mais significado, mas para o Chico tinha. Então Emmanuel estava o tempo todo ali, né, no cangote dele, chamando a atenção, dizendo não caia nisso, e deixando muitas vezes que ele escorregasse. Eu me recordo até de uma passagem que foi registrada na revista Cruzeiro, em que o Chico foi fotografado dentro de uma banheira, sentado dentro de uma banheira, numa posição assim, fazendo uma expressão de transe. Aquela fotografia foi publicada na revista e o Chico passou a ser ridicularizado. E aí a pergunta é, mas por que os espíritos permitiram que aquilo acontecesse? Porque ele estava sendo testado no seu próprio caráter. E que ele acabou vencendo, mas aquilo foi um momento que para ele foi muito difícil, de muito constrangimento. Mas era necessário que ele passasse a vivenciar aquilo tudo para que depois ele despertasse para a sua grande responsabilidade. O que ele cumpriu muito bem. Né? O São Francisco de Assis, por exemplo, e tantas outras personalidades, né? André colocou, né, lembrei de uma evocação de Kardec a um jovem deficiente que mostrou clareza e inteligência ao conversar, né? Realmente uma prova muito difícil, sim. Era um jovem, né, que estava ali encarnado, aí no adormecimento ele foi evocado e se manifestou trazendo ali um raciocínio claro. E mostrava exatamente ali a importância que para ele aquela experiência para ele era necessária. Então vocês se lembram, né, daqueles pilares das fraquezas humanas, né? Então é ali a vaidade, né, no caso ali é a riqueza, é o poder, é a inteligência, é a beleza e é também ali são os holofotes, né, o reconhecimento público. Quando nós trazemos esses elementos na nossa personalidade, é uma luta muito grande que nós estabelecemos. De nós conosco mesmo, né? Porque eu estou ali vivendo essas fraquezas, essas tentações todas, nesse mundo que valoriza muito ainda esse tipo de elemento. E aí, como com o espírito, no caso da inteligência, quando ele falha no seu compromisso de utilizar essa genialidade em benefício do próximo, que é exatamente ali a essência fundamental da nossa evolução, que é a vivência, o exercício da caridade, o eu espírito, então, ele é constrangido ou pede para que seja constrangido na manifestação da sua inteligência, para que ele possa desenvolver outros valores. Então, eis aí, né, o gênio e a miséria, Gerard Merval traz para nós essa reflexão, então. E aí há aqueles espíritos que se revoltam exatamente porque, sendo inteligentes e não aceitando aquela experiência, acabam prolongando cada vez mais o seu sofrimento. E há aqueles espíritos que começam, então, a despertar, percebendo ali, né, cumprindo aquela missão. E eu gosto muito de lembrar sempre, né, quando eu vejo, assim, por exemplo, missionários em países muito carentes, em países do continente africano, em países do continente latino-americano, na Ásia, né, que nós vemos ali aqueles espíritos que, de repente, no meio de uma sociedade extremamente ali precária, muitas vezes até atrasadas na sua evolução social, nós encontramos ali uma personalidade que faz a diferença, que estabelece ali uma grande transformação, que promove uma grande transformação para aquela sociedade com o uso da sua inteligência, com o uso do seu verbo, com o uso da sua mentalidade engenhosa, da sua capacidade filosófica, até mesmo, né, da sua condição espiritual, que vai ajudando aqueles à sua volta. E de repente você fala, nossa, mas que pessoa maravilhosa.
E quando você vai ver o histórico dele, você vê esse mesmo espírito num passado utilizando esse mesmo recurso de uma forma equivocada. Só que agora, depois de passar no plano espiritual, naquele período de erraticidade, por reflexões, por aprofundamento, ele consegue agora, numa nova encarnação, colocar em prática, só que agora de uma forma proveitosa, todo aquele talento que ele trazia. Então Gerard de Merval chama atenção para nós sobre isso. A miséria como sendo uma das grandes provas do espírito de gênio. E essa grande prova tem uma causa, né? Lembrando que toda vez que nós escolhemos uma prova, uma experiência dolorosa, ela tem um motivo. E esse motivo é exatamente ali a necessidade que o espírito tem de resgatar-se, de transformar-se diante daquilo que ele já vivenciou anteriormente. Então eis aqui para nós essa experiência bem interessante, e nós vamos encontrar também, poderíamos, né, estender muito mais falando sobre não apenas a prova da miséria, mas também a prova da própria limitação intelectual do espírito. E aí algo que a nossa sociedade hoje acaba não compreendendo, né? Porque nós temos hoje, por exemplo, centros de reabilitação, temos ali estudos médicos, estudos psicológicos, estudos pedagógicos, para ajudar tantas e tantas crianças e jovens e adultos que trazem limitações intelectuais, ou até mesmo limitações físicas, mas mostrando que, infelizmente, é um acaso ou, infelizmente, é uma imperfeição da natureza, sem considerar a história do espírito, sem considerar a necessidade do espírito imortal através do processo de reencarnação. E aí então, né, lembrando aquele debate tranquilo, né, que o Chico teve lá no Pinga Fogo de 1971, quando então aquele pastor evangélico comentava, né, como é que se explica a reencarnação, sendo que na Bíblia, lá no Antigo Testamento, Adão e Eva foram os primeiros seres criados. E aí o Chico, né, com todo carinho, com todo respeito, falava exatamente isso, né? Como explicar, por exemplo, uma criança que nasce com câncer, uma criança que nasce cega, uma criança que nasce com uma limitação intelectual, por causa do pouco desenvolvimento neurológico que ela teve. Como explicar isso? Apenas ali uma crueldade divina, uma imperfeição divina? E aí então vem a reencarnação e mostra para nós que é um mecanismo de aperfeiçoamento para aqueles espíritos que precisam, naquele momento das suas existências, provas e expiações dessa natureza. E aí então é o Espiritismo trazendo para nós essa grande explicação. A Miriam colocou a necessidade de entender como excluísmo para então aprender a incluir esses espíritos. Né? Mostra para nós ali primeiro todas as dificuldades e preconceitos, mas conforme a sociedade vai evoluindo moralmente e até mesmo espiritualmente, no sentido de compreensão desses mecanismos, dessas leis que regem nossas vidas, tudo isso vai se transformando, a sociedade vai se tornando mais sensível, vai se tornando mais consciente para auxiliar, né, na evolução desses seres, até mesmo contribuindo para a própria evolução. Conseguir ter esse olhar, né, é que está o nosso grande desafio, sim. Primeiro é o próprio sentido de caridade. Porque você olhar e simplesmente ter compaixão, você ter solidariedade para aqueles que precisam, você começa a se desenvolver apenas pelos seus próprios valores. Quando você começa a se desenvolver espiritualmente, tendo essa compreensão, aí então você potencializa essa capacidade de ser solidário. Porque você vê ali um espírito em evolução, e muito mais do que isso, é um mecanismo que atinge aquela pessoa, mas também pode te atingir a qualquer momento, de acordo com a necessidade que você apresente, que nós apresentamos. Né? Então, essa piedade, essa compaixão, essa solidariedade, são sentimentos e valores que vão se desenvolvendo em nós. E a doutrina começa a dizer, olha, tudo que você olhar à sua volta, não veja com preconceito, não separe, não se veja como superior, porque todos nós estamos no mesmo lugar. São apenas condições diferentes em que cada um precisa naquele momento. Condições essas que nós poderíamos ter vivido na nossa história muitas e muitas vezes no passado. Então é uma condição de gênero, uma condição social, uma condição étnica, uma condição intelectual, enfim. Não importa o que o indivíduo está vivendo, todos nós somos espíritos.
Então é essa visão que nós temos de ver aquele indivíduo passando pela sua necessidade, e aí vem uma questão interessante, que a gente vai analisar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta, né, se você encontra alguém, por exemplo, na condição de pobreza, eu ajudá-lo não vai tirá-lo da prova que ele está vivenciando? Se ele veio, já que é uma prova que faz parte da sua história, que é a sua reencarnação, vir numa condição de pobreza, eu não tenho então obrigação nenhuma de interferir naquilo tudo, já que ele está vivendo a prova dele, uma prova que muitas vezes ele mesmo escolheu. E aí os espíritos trouxeram para nós, pois é, mas ele estar nessa condição desperta em nós exatamente os valores de solidariedade e fraternidade. Então ajudá-lo na sua prova é também ajudarmos a nós mesmos. Fazer com que nós olhemos com compaixão para aquela pessoa que sofre, para estimulá-lo, para desenvolver nele o sentimento de fraternidade, que é o amor que começa a ser desenvolvido. Então essa questão Kardec colocou, porque muitas vezes é uma lógica que nós temos, mas aquela pessoa que nasceu na África, ela está sofrendo porque ela precisa. Então eu não preciso fazer nada. Mas aliviar a prova do outro é um sentimento de caridade que ajuda a nós mesmos, né? Mas por vezes a prova do outro enxerga a nossa prova, exatamente, então está ali, né? A experiência que nós temos que vivenciar é exatamente estar diante da prova do outro e tomar uma decisão. Porque essa frieza, esse distanciamento, esse racionalismo que muitas vezes, sim, né? Porque a pena é apenas a lamentação, a compaixão é a mobilização. Então isso para nós também é uma experiência. Então, vermos numa sociedade onde existe essas grandes diferenças sociais, onde nós temos a miséria, onde nós temos aqueles que são minorias, que passam por sofrimento, e você não fazer nada, isso mostra, na verdade, uma indiferença, porque são esses estímulos que nós estamos recebendo para desenvolver em nós os nossos valores. Como é que você pode se tornar um espírito mais amoroso, mais fraterno, se você se torna indiferente diante do sofrimento do outro? A gente vê como esse assunto é amplo, né? Pois era apenas só de aves. A gente vê como esse assunto é amplo, né? De uma situação que ele coloca para nós entre o gênio e a miséria, a gente começa já a estender para aqueles que estão observando a miséria desse gênio. Não, é prova sua, você que está passando pela miséria, então boa sorte, o problema é seu. Até o momento em que há a inversão, em que nós estamos na condição daquele que tem necessidades, sejam elas quais forem. Não apenas uma necessidade material, uma necessidade afetiva, uma necessidade espiritual. E aí quando nós passamos por isso, a gente sempre vai querer que alguém nos estenda a mão. E aí eu sempre me lembro também de uma passagem atribuída também ao Chico, mas mesmo se não for a ele, a gente lembra. Quando a gente olha uma situação do outro e a gente não toma uma atitude no sentido de ajudar, vem sempre aquela vozinha interior dizendo assim, imagine se fosse você no lugar dele. Já que não é você no lugar dele, faça aquilo que você pode. Porque se você tiver que aprender ocupando o lugar daquela pessoa, aí você vai aprender da forma mais dolorosa. Ele está sofrendo, ele está com dificuldade, e eu não faço nada para ajudar. Imagine se fosse você. Se coloque no lugar dele. Se coloque em termos teóricos, porque o dia que você for colocado na prática, aí você vai aprender com a dor, e não com o amor. Então é algo que sempre me chama a atenção. Que fica sempre aquele alerta, né? Nunca espere que a experiência venha bater a sua porta. Tome a iniciativa de aprender através, né, da sua própria vontade de se desenvolver. Angelino colocou, né, tenho compaixão de todos os que entregaram suas mentes para ideias negativas. E também é para nós, né, Angelino, um desafio muito grande, porque nós somos muito passionais, e quando nós vemos aqueles que erram, aqueles que caem, por exemplo, na corrupção, aqueles que caem no crime, aqueles que caem na delinquência, que caem na provocação de guerras e tudo mais, como nós somos muito passionais, o sentimento inicial que surge em nós é exatamente o sentimento do desejo de vingança. Tomara que ele sofra, tomara que ele aprenda, que ele vá para o inferno, que ele passe por isso, que ele passe por aquilo.
Aí a gente vem e pensa assim, né, mas e os mentores desses espíritos? Que estão ali lutando para a transformação daquela alma ainda tão atrasada. Será que eles têm esse mesmo sentimento de vingança? Será que quando nós erramos, os nossos mentores também nos deixam ali, né, à disposição da vingança alheia? Então, olha só quantas coisas precisam ser modificadas aqui no nosso mundo. Bom, meus amigos, esse aqui é o primeiro artigo, então. André colocou, né? Sem contar aqueles que dizem, né? Só matando. Pois é. Quando a gente começa a perceber, André, a desenvolver esse nosso olhar, que traz uma clareza de raciocínio, a gente começa a perceber tudo aquilo que nós já fizemos, que já pensamos dessa mesma forma, só que agora a gente começa a pensar diferente. E isso é uma grande conquista, sem dúvida nenhuma. Né? Se é que tiveram oportunidades de fazer melhor, e optaram pela porta larga, né? Então esse é o problema, né? Seres que tiveram oportunidade, sem dúvida, Angelina. Então, assim, as provas que escolheram foram provas que eles falharam. Foram quedas morais, e essas quedas morais vão representar exatamente uma grande dor, né? No levantar, na subida desses espíritos. Mas estamos vivendo as nossas, né? Trabalhemos para que nós não caiamos nas nossas, nas valas morais que vão surgindo aí para nós, né? Convenhamos que a porta estreita é muito estreita mesmo, né? Pois é. Ou nós que estamos muito obesos, né, moralmente falando, ou imoralmente falando, né, Andréia? Então, na verdade, somos nós que temos que nos adaptar à porta, e não a porta se adaptar a nós. Porque se a porta se adaptar a nós, vai ser uma porta flexível. Né? Vai ser aquela porta que vai sempre ser um pouquinho mais generosa com as nossas imperfeições. Então a limitação está ali, somos nós que temos que nos adaptar a ela, através desse esforço contínuo que nós fazemos. E aqui, emendando praticamente os assuntos, o próximo artigo, Transformação, agora recebido pela senhora Costel, também na Sociedade, traz a assinatura do espírito Georges, já conhecido nosso, e nesse artigo, Transformação, ele fala sobre a transformação do nosso mundo. Vamos aqui então seguir, porque isso vai nos mostrar também aqui, né, as necessidades que nós temos em termos de aprendizado e de modificação. Transformação é o nosso assunto. Venho falar-te daquilo que mais importa nessa época de crise e de transformação. No momento em que as nações vestem a túnica viril, no momento em que o céu desvelado vos mostra, vagando nos espaços infinitos, os espíritos dos que julgáveis dispersos, por moléculas ou servindo de pasto aos vermes, nesse momento solene, faz-se necessário que, armado da fé, o homem não marche tateando nas trevas do personalismo e do materialismo. Como outrora os pastores, guiados por uma estrela, vinham adorar o menino Deus, é preciso que o homem, guiado pela brilhante aurora do Espiritismo, marche finalmente para a terra prometida da liberdade e do amor. É preciso que, compreendendo o grande mistério, saiba que o fim harmonioso da natureza, seu ritmo admirável, são os modelos da humanidade. Nessa impressionante diversidade que confunde os espíritos, distingue a perfeita similitude das relações entre coisas criadas e os seres criados, e que essa poderosa harmonia vos leve a todos, homens de ação, poetas, artistas, operários, a união na qual devem fundir-se os esforços comuns durante a peregrinação da vida. Caravanas assaltadas pelas tempestades e pelas adversidades, estendei vossas mãos amigas e marchai com os olhos fixos no Deus justo, que recompensa ao cêntuplo aquele que tiver aliviado o fraco e o oprimido. Então ele fala sobre a transformação nessa rápida mensagem, porém bastante profunda. E ele diz assim algo no passado, né? Lembrando que a gente está aqui no século XIX, mas olha que interessante como ele fala de algo tão presente. No momento em que as nações vestem a túnica viril,
A túnica viril é aquela túnica, né, de eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou corajoso. E nós estamos vendo exatamente isso. As nações vestidas com essas túnicas viris, no momento em que esse céu desvelado mostra exatamente aqueles espíritos que nós julgávamos dispersos como moléculas ou servindo de pasto aos vermes, mostrando exatamente ali a realidade do mundo espiritual. E que nós estamos vendo naquela região da Europa exatamente isso, né? Nações valentes, nações viris, nações corajosas marchando para o conflito. Porque ali é o orgulho nacionalista que está ali presente. Não importa se o que eu estou fazendo é destrutivo, não importa se eu estou modificando vidas, se eu estou destruindo vidas. O que importa é que eu estou mostrando que eu sou corajoso. E enquanto isso, o mundo espiritual está dizendo, essa não é a realidade. A realidade é essa que está do lado de cá. Que vocês não estão vendo, que vocês não estão vivendo. Então ele faz aqui para nós o convite. Nesse momento, faz-se necessário que, armado da fé, o homem não marche tateando as trevas do personalismo e do materialismo. E aqui nós vamos falar o homem marchando nas trevas do personalismo individual, do personalismo coletivo. Porque esse personalismo, na verdade, nós falamos também dessa ideia de pátria, nessa ideia de nação que é mais poderosa. E da ideia do materialismo, porque o que vale para nós são as conquistas do mundo material. E ele coloca para nós, né, que aquele simbolismo do passado, em que nós tínhamos ali os pastores, guiados pela estrela, para conhecer o menino Deus, Jesus, é preciso que nós vejamos também no Espiritismo essa mesma estrela. Para que vejamos nela não apenas ali a filosofia, mas vejamos também a própria realidade do Espírito. Que tudo aquilo que nós imaginamos ser a realidade do mundo material, tudo isso é passageiro. Porque a conquista daquele indivíduo que briga, que mata, que destrói, para colocar-lhe, para impor a sua vontade, enaltecer o seu ego, no momento em que a morte o arrebata, tudo fica para trás. O seu nome pode até ficar registrado na história, porque nós ainda temos essa ilusão de que os nomes que importam, que os monumentos importam, mas aqueles mesmos monumentos, aqueles espíritos já estão muito distantes dele. Já evoluíram, já se transformaram, já avançaram. E a doutrina espírita mostra isso para nós. Tudo isso que nós estudamos, dentro dessas reflexões, que nós estudamos dentro desses conceitos que vão surgindo, tudo isso agora pede e necessita que seja aplicado na nossa realidade do nosso dia a dia. Na mensagem anterior, nós vimos indivíduos vivendo as suas provas no meio da nossa sociedade, e isso nos permite ver esses indivíduos como espíritos imortais. Nessa outra mensagem, nós vemos coletividades vivendo as suas provas, e há necessidade de nós vermos essas coletividades como uma junção de espíritos encarnados também vivendo as suas experiências. E ele mostra para nós que para vermos essa terra prometida, olha que simbolismo interessante que ele põe, mas não a terra prometida, o terreno, né, a região onde todos nós vamos nos estabelecer, mas ele fala na terra prometida da liberdade e do amor, que é esse o objetivo maior, de nós alcançarmos essa condição moral, e não uma terra prometida no sentido geográfico, mas uma terra prometida no sentido moral. E qual é essa promessa? A liberdade e o amor. E aí então, quando ele fala para nós, é preciso que, compreendendo o grande mistério, esse mistério que o Espiritismo vem trazendo para nós, revelando a nossa imortalidade, revelando a necessidade das experiências que nós estamos vivenciando, revelando o caminho, a trajetória que cada um vai percorrer, que nós vejamos na harmonia da natureza, nesse ritmo admirável, esse modelo para a humanidade. Tudo acontece de acordo com as leis que Deus estabeleceu para todos nós. E ele coloca também no final aqui, nessa impressionante diversidade que confunde os espíritos,
distinguir a perfeita similitude das relações criadas entre coisas e seres. E depois aqui, que essa harmonia nos levem a todos. E ele coloca homens de ação, poetas, artistas, operários, pessoas comuns, que ele quer dizer, a essa união que devem fundir seus esforços nessa peregrinação da vida, que nós caminhemos todos juntos nessa mesma direção. E aí então, quando nós estivermos juntos nesse mesmo caminho, ele traz para nós o simbolismo da caravana. Quando ele diz, caravanas assaltadas pelas tempestades e pelas adversidades, estendei vossas mãos amigas e marchai com os olhos fixos no Deus justo, que recompensa ao cêntuplo aquele que tiver aliviado o fraco e o oprimido. Então a gente vai perceber que não existe outra ação, não existe outro caminho para a nossa evolução que não seja o da solidariedade ou da fraternidade. E todos eles juntos formando o sentimento de caridade. Não há nada, não importa o que nós façamos aqui. Mesmo no caso daqueles gênios que nós vimos anteriormente, que são aqueles que trazem grandes descobertas, se ele não faz isso motivado pelo sentimento de solidariedade e de fraternidade, ele está sendo egoísta. Então o trabalho dele, de alguma forma, vai se desenvolver. Mas ele, individualmente, não vai poder dizer que ele merece um lugar especial por aquilo que ele fez. Porque o que vai contar é como ele fez. Porque aquilo que ele fez, outras pessoas podem fazer. Agora, como ele fez, é algo subjetivo. Somente ele pode salvar-se a si próprio. Salvar-se de si mesmo. Ninguém pode fazer assim, olha, eu estou fazendo essa caridade em nome dele, como acontecia no passado com as indulgências. Olha, eu estou pagando essa promessa para poder salvar a alma daquele que é um pecador. Não é possível fazer isso. Porque é cada um segundo as suas próprias obras. E ele não tem como dizer que o título que ele conquistou vai trazer para ele a felicidade que ele deseja. Porque não é o título, é qual o caminho que ele percorreu para alcançar esse título. Muitas vezes de uma forma gananciosa, individualista, egoísta, até mesmo trapaceira, digamos assim, ele percorreu para conquistar o título. Nada disso importa. Títulos são questões de vaidade. Descobertas, monumentos, nomes, livros, tudo isso é para enaltecer a nossa vaidade e para marcar a história quando bem utilizada. Mas para o espírito, o que importa é como ele viveu a sua vida na relação com o seu semelhante. E é então quando o Espiritismo nos convida a esse caminho, desenvolver os nossos valores, muitas vezes nós falhamos até mesmo dentro da própria doutrina. Porque é o conhecimento, é a posição que nós ocupamos que enaltece o nosso ego. Para dizer depois, quando chega no mundo espiritual, eu fui um grande espírita. Mas grande por quê? Porque você tinha algum título ou porque você mostrava grande conhecimento? Como você viveu a doutrina que você abraçou? E aí vai fazer a grande diferença para todos nós. Angelina colocou, né? Sempre penso que a cada encarnação eles não são suficientemente fortes para venceres a eles mesmos. E é por isso que a lei da reencarnação é para nós, né, uma etapa que não tem prazo e não tem quantidade. Cada espírito vai estabelecer o seu próprio caminho e o seu próprio tempo. E uma única encarnação, ou 2 ou 3 encarnações, nunca serão o suficiente para que o espírito possa se aperfeiçoar. Por isso ele tem uma infinidade de oportunidades. E essas oportunidades, quanto mais bem aproveitadas, menos sofridas e mais qualitativas o espírito vivencia. Porque aí vai valer assim a qualidade de cada reencarnação e não a quantidade de encarnações que ele vive. Mas me colocou, né, que lindo imaginar que essa terra prometida é uma forma um pouquinho mais ampla de amar as pessoas, né? Pois é. A gente começa a fazer uma interpretação diferente e vendo realmente que não é uma viagem. Porque pensemos no passado, na peregrinação daquele povo que saía, por exemplo, do Egito, né, já que o contexto era aquele, eram hebreus escravizados pelo faraó. Eles então fugiram do Egito, não foram libertos, mas fugiram do Egito, né? Então aí tem as controvérsias, mas
Seja lá como for, eles foram então em busca da terra prometida. Mas a terra prometida para quem? Quando nós falamos geograficamente, é onde eles vão morar. Mas essa mesma terra prometida vai se transformar no quê? Naquele inferno na terra? Porque é o que nós vemos hoje, né? Povos em conflito, pessoas se matando em cima de uma terra prometida. Sendo que, na verdade, essa terra prometida, como nós vimos aqui pelos Georges, trazendo para nós agora essa nova interpretação, é, na verdade, a terra prometida é o futuro do espírito, é a promessa de uma condição feliz que o espírito pode conquistar. André colocou, como sempre, George nos traz profundíssimas mensagens e uma linguagem subliminar. Se não lemos, relemos, né, relermos, depois refletirmos, né, não conseguimos acompanhar a essência do texto. E a gente precariamente vai aqui repetindo e tentando, né, André? Para poder ler aqui nas entrelinhas, né, porque a princípio parece apenas um texto. Mas quando a gente lê nas entrelinhas, a gente começa a ver aqui simbolismos bastante preciosos para nos ajudar aqui nas nossas reflexões. Bom dia, soldado. E só para finalizarmos, meus amigos, aqui o último texto, que está no finalzinho já, mas só para a gente não deixar aqui em aberto esse último trecho, né? Ainda bem que nós estamos estudando juntos. Então aqui a separação do espírito. Olha que interessante, nessa mensagem foi recebida em Bordeaux pelo senhor Sabot, e aí depois então enviada para Kardec, né? Então a separação do espírito. Mais uma vez aqui lembrando que essas mensagens geralmente estavam contextualizadas dentro de um debate, de uma discussão, né? Manda, Dudu, que bom. Então aqui rapidamente, só antes de terminarmos, só pegar aqui a mensagem que chega para nós. Obrigado desde já pela participação dos nossos queridos amigos. Diz assim para nós, né, nosso amigo Rossi participando, seja bem-vindo, obrigado. Vamos aqui para os versos, diz assim: movimento, momento, andaço, segmento, caminho, a trilha, imaginação, pensamento, intuição, segredos, sussurros, verdades ou mentiras, processos da mente, inconsciente e consciente, a curva mental, o cérebro perdido, a dor, o remorso, a distância que chega, a loucura, o medo, o suicida. Quem eu um dia fui. O liga e o desliga, a função e o trabalho, a recuperação, o remédio e a cura, o novo e o velho, o espírito que salva, a pureza da alma. Quando esteve comigo, estou bem, agora melhor. Ele veio, foi só o susto da hora, mas foi muito bom a sua chegada. Me sinto fraco, mas feliz. Né? Olha que bacana o nosso amigo Ross, através desses versos, né, dessas palavras, que aparentemente são palavras soltas, vão mostrando para nós, né, vários momentos, várias etapas, né, da caminhada que ele chegou. Que acabou culminando, infelizmente, né, nessa fuga que aquele momento proporcionou, que era o que era possível, mas que agora começa a se reconstruir. Né? Então, assim, olha que bacana. Tudo isso, né, a gente tem que ler e reler aqui para poder acompanhar, porque cada momento que ele vai trazendo para nós vai mostrando fases que foram sendo superadas, que foram sendo até mesmo ali, né, desafiadoras, mas que agora, né, começa nesse início com fraqueza desse momento, também ali um momento de reconstrução e de conquista da felicidade. Né? Então, obrigado pela participação, obrigado por essa belíssima ilustração, trazendo para nós ali uma jornada que faz parte desse processo, né, de crescimento que é tão importante para nós. Obrigado mesmo. E aqui, para finalizarmos, meus amigos, só vou fazer aqui uma leitura, um artigo pequeno, mas que Kardec diz assim, Kardec não, né, o espírito diz assim, é o espírito Ferdinand, que era um espírito familiar do grupo. Ele coloca assim: a separação do espírito. Corpo de lama, foco de corrupção, onde fermenta o levedo das paixões impuras.
são seus órgãos que muitas vezes arrastam o espírito às sensações brutais que dizem respeito à matéria. Quando o princípio da vida orgânica se extingue, por um dos 1000 acidentes aos quais está sujeito o corpo, o espírito se desprende dos laços que o retinham à sua fétida prisão e ei-lo livre no espaço. Todavia, acontece que quando ignorante, e sobretudo quando é muito culpado, um espesso véu lhe oculta as belezas da morada onde habitam os espíritos bons, e ele se encontra só ou na companhia de espíritos cruéis e inferiores, num círculo que lhe não permite nem ver onde chega, nem se lembrar de onde vem. Então se sente inquieto, sofredor, pouco à vontade, até que num tempo mais ou menos longo, seus irmãos, os espíritos, vêm esclarecê-lo sobre a sua posição e lhe abrem os olhos para que se lembre do mundo dos espíritos onde habitou e dos diferentes planetas onde sofrerá suas diversas encarnações. Se a última foi bem conduzida, ela lhe abre as portas dos mundos superiores. Mas se foi inútil e cheia de iniquidades, ele é punido pelo remorso. Somente depois que o espírito se curvou à cólera de Deus, por seu arrependimento e pela prece de seus irmãos, começa a reviver, o que não é uma felicidade, mas um castigo ou uma provação. Então Ferdinand traz para nós aqui uma expressão que chama muito a atenção, é que o espírito se curvou à cólera de Deus, que na verdade não é um Deus personalista, mas nós falamos da própria lei divina que faz com que o espírito se curve perante a própria consciência desperta. E aqui ilustrando, até mesmo aqui completando até o que o nosso amigo Rossi acabou de trazer, fala exatamente sobre isso. O espírito muitas vezes, se deparando com aquilo que ele vivenciou, ele é então, naquele momento de solidão ou de sofrimento, na companhia daqueles espíritos cruéis, depois de um tempo então ele vem, que pode ser longo ou não, mais ou menos longo, vem então os espíritos amigos para esclarecer, abrir os olhos, lembrar da realidade que ele já vivenciou. E aí então ele passará nesse trabalho de reorganização de sua própria história, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e aí então ele começa nessa reconstrução. E aí então, como ele diz aqui no final, somente depois que o espírito se curvou à cólera de Deus, por seu arrependimento e pela prece de seus irmãos, recomeça a viver, o que não é uma felicidade, mas um castigo ou uma provação. Então esse recomeçar a viver significa ele trazer um novo planejamento, e com esse novo planejamento ele começa então a viver as suas provas e expiações, o que não é uma felicidade no sentido do espírito conquistar de fato a felicidade espiritual, mas pode se tornar para ele uma felicidade no momento em que ele percebe que agora ele tem a oportunidade de recomeçar. É uma felicidade do início, não é uma felicidade final quando o espírito realmente chegou nessa condição. Então ele fala sobre a separação, que o que acontece, 1001 formas que o espírito pode simplesmente se desprender do corpo pela morte do corpo físico. Mas quando ele chega no mundo espiritual, é ali que ele vai encontrar-se com si próprio. Quanto mais culpado, maior o seu sofrimento. Mas é um sofrimento que não é definitivo, que não é eterno. É um sofrimento que vem para, naquele momento, para fazer com que ele desperte, com que ele recomece, e aí então ele é assistido e passa então a fazer um novo planejamento da sua rota. Achei perfeito esse texto. Quando tivermos alguma dúvida, podemos ler esse texto para visualizar o que sentiremos realmente. E é um texto bastante conciso, né, Andréa? Quando nós lemos, por exemplo, André Luiz, que traz a história de algumas entidades, né, que viveram durante tanto tempo com tanto sofrimento, esse texto mostra exatamente isso, de uma forma bem resumida, uma trajetória de um espírito que viveu sua vida preso às paixões que o corpo vai nos provocando, né, mas que na verdade o próprio espírito traz as suas imperfeições,
Kardec fala sobre isso, inclusive, lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, a carne é fraca. E ele vai dizer, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Mas mesmo diante dessas fraquezas, querendo viver suas paixões, o retorno ao mundo espiritual vai ser ali tal vida, tal morte, condizente com as suas fraquezas. E ele então depois vai ter todo o aprendizado, seja através da dor ou através do amor, para poder se reconstruir. A verdade aparece, né, soldado? Acaba trazendo depois os dramas. Né? Disse tudo em poucos parágrafos, não precisamos ler Voltaire. Pois é, né? Resumiu tudo ali nesse momento. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, então, nós finalizamos esse mês de junho de 1861. No próximo encontro, nós vamos aqui para o mês de julho, ensaios sobre a teoria da alucinação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. 7, 8 páginas praticamente. E depois uma aparição providencial. Aí já vem uma história num navio em 1828, para ilustrar essa parte da teoria da alucinação. E depois nós temos aqui apenas um texto, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Né? Então, bem interessante para nós. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje. Mais uma vez tivemos o prazer aqui de contar com a presença do nosso amigo Rossi, né? Trazendo o seu depoimento, trazendo a sua história, trazendo a sua trajetória, né? Que nós respeitamos muito. E fazemos aqui os nossos melhores votos para que seja uma retomada bastante proveitosa, né, com muito amor.